Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos. Portanto, eu quero aqui fazer um convite todo especial para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Porque você fazendo isso, você vai impulsionar o nosso canal para que mais pessoas possam ver e estudar conosco a palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós começaremos aqui a estudar a primeira lição do terceiro trimestre de 2021, a qual vai tratar do tema geral do trimestre, questões difíceis do nosso tempo. Quero aqui lembrar aos irmãos, alunos e professores que nós já estudamos esta lição em 2018. Esta revista é uma reedição da classe de juvenis que nós acabamos estudando ela em 2018. E nesta ocasião eu deixei já publicado, nós publicamos algumas videoaulas também já neste tempo. Está na playlist, de você procurar aqui no nosso canal, está na playlist, aulas do segundo trimestre de 2018 juvenis. Aqui nós temos 7 vídeos já explicativos, mostrando um pouco, explicando um pouco a respeito destas videoaulas, tá bom? E se você quiser agregar mais algum conhecimento, está aqui a dica de mais alguns vídeos para que nós possamos então continuar o nosso estudo da palavra de Deus, tá bom? A lição que nós estaremos estudando hoje é a lição número 1, como eu já falei para os irmãos, e ela vai tratar do tema o relativismo moral. Como nós podemos entender essa questão do relativismo moral? O que é o relativismo moral? Isso nós vamos estudar um pouco a respeito disso. A leitura principal está em Mateus capítulo 24, versículo 35, que vai dizer: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavras de Jesus Cristo nesta ocasião, mostrando que a palavra de Deus, as palavras do Senhor não iriam passar. Os séculos iriam chegar ao seu final, mas as palavras de Deus, a palavra do Senhor, iria permanecer. Prova disto é que as Sagradas Escrituras, ao longo dos séculos, já foi tentado por alguns governadores, por alguns reis, até mesmo um período da igreja, ela tentou limitar a leitura da palavra e outras ocasiões tentaram destruir a palavra de Deus, mas a palavra de Deus se permaneceu firme, forte até os dias atuais. Por que ela permaneceu viva? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta que derruba por terra o relativismo moral, que diz que não existe certo e não existe errado. Depende da situação e da ocasião em que cada um estiver. Mas nós vemos aqui que não é bem assim. Para mostrar, para simplificar um pouco a respeito daquilo que nós estaremos estudando, o relativismo moral ele prega justamente aquilo que não demonstra uma verdade absoluta. Ele derruba por terra, o relativismo moral derruba por terra a ideia de que nós não temos uma verdade absoluta. Exemplo disso é esse texto bíblico aqui, na verdade essa imagem que eu vou colocar aqui para os irmãos, a qual tem duas pessoas, uma do lado esquerdo e a outra do lado direito. Aqui está, do meu lado esquerdo, está dizendo que aquele número que está no chão é o 6. Aquele que está do meu lado direito está dizendo que o número que está no chão é um 9. Esta imagem contrasta bem como ilustração o que o relativismo moral prega, dizendo que não existe uma verdade absoluta. Depende da situação, depende da posição, depende da maneira de pensar de cada indivíduo. Isto é uma maneira errada. Para conceituar aquilo que eu estou falando, relativismo moral vem do latim relativos, que é uma concepção filosófica segundo a qual nada é definitivamente certo
nem absoluto, por depender de contingências e condicionamentos, ou seja, da posição, do local, da situação. É isto que o relativismo quer provar para a sociedade, que não existe essa questão de uma verdade absoluta, uma verdade concreta. Só que isto é antibíblico e a palavra do Senhor derruba por terra. É isso que nós vamos ver um pouquinho mais aqui sobre isso. Outra imagem que eu quero mostrar para os irmãos é que o nosso Deus, que é a verdade absoluta, Jesus falou em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, mostrando um pouco a respeito, fazendo um contraste daquela imagem anterior com esta imagem agora. O nosso Deus já definiu esta verdade, já definiu o que é a verdade, o que nós devemos acreditar e como nós devemos nos comportar diante da verdade absoluta que é Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Ele nos criou e Ele vai nos levar para morar com Ele no futuro. Esse texto, esta imagem mostra que o 9 está já definido, né? Embaixo tem uma florzinha, né? Esta florzinha, ela simboliza já a confirmação de Deus sobre este número. E que a confirmação de Deus, que este número é o número 9, e portanto, não existe relativismo na base, biblicamente falando, não existe essa questão de relativismo, né? Algo que pode se trabalhar de qualquer maneira. Por quê? Porque nós vimos na palavra que ela, em todos os aspectos, ela prova que nós temos um Deus e precisamos atentar para as orientações deste Deus, que é o nosso Criador dos céus e da terra. O primeiro ponto da nossa lição vai dizer o seguinte: existe uma verdade absoluta, Jesus Cristo. É isto que a palavra de Deus nos diz. Em nossa sociedade, o relativismo moral prevalece, por isso, esta lição tem como objetivo principal mostrar a você que existe uma verdade absoluta, que é Jesus Cristo. Ele disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, o único caminho que vai nos conduzir diretamente aos braços ou à presença de Deus, né? E para que nós possamos ter a nossa morada eterna nos céus. Jesus Cristo é a verdade absoluta. Ele diz também que ele é a luz do mundo, a luz que ilumina este mundo. João 8,32 vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 17,17 vai dizer que, Pai, santifica-o na verdade. A tua palavra, a palavra de Deus, Jesus falando, é a verdade. Então, pela palavra de Deus, nós entendemos que a verdade já existe e ela já está presente nas Sagradas Escrituras. Em Isaías, capítulo 5, a nossa leitura bíblica em classe, capítulo 5, versículo 20, vai dizer: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. A palavra está dizendo aqui, o profeta Isaías, falando um pouco a respeito desta inversão de valores que já existe na sociedade. A sociedade hoje, aquelas que não têm Deus no coração, já estão perdidas com relação ao que é a verdade. Por quê? Porque não se dedicam em oração e não se dedicam a estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Porque pela palavra de Deus nós entendemos que essa verdade absoluta é Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo para nos salvar e nos redimir dos nossos pecados e fazer com que nós possamos estar na presença de Deus por toda a eternidade após a nossa partida aqui na terra. Quando Jesus foi levado diante do imperador, na sua cruz, antes da sua crucificação, Pilatos pergunta para ele: o que é a verdade? Isso está em João 18, 38. Porque Pilatos não conhecia até então a verdade. Não sabia
realmente o que seria a verdade, porque ele tinha os seus pensamentos, ele tinha a sua maneira de pensar, né? E aí ele pergunta isso para Jesus, não sabendo ele que ele estava diante da verdade encarnada, o Filho de Deus que veio a esta terra, que se encarnou e veio a esta terra para salvar toda a humanidade de seus pecados. Claro, aquele que cresce nele, aquele que entregasse a sua vida a ele. Pilatos não entendeu isso e por isto ele deixou esta preciosidade, né, passar diante das suas mãos. Subtópico 2 deste ponto vai falar o seguinte: o que é o relativismo? Agora nós vamos entrar um pouquinho sobre... Eu expliquei um pouco sobre o relativismo, mostrei um pouco a respeito das imagens, agora nós vamos ver mais um pouquinho com relação ao relativismo na sua definição. Estamos falando a respeito do relativismo, mas você sabe definir esse termo, relativismo? Significa o seguinte: não existe certo ou errado, depende do ponto de vista de cada um. Essa é uma afirmação relativista, né? As pessoas que pregam o relativismo moral, eles têm esta ideia que não existe o certo e não existe o errado, que cada um pode fazer o que quiser da sua vida, pode fazer o que quiser, viver da maneira que quiser, porque não existe algo que comprove que existe uma verdade absoluta. Claro, aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não acreditam na palavra de Deus, que não têm a palavra de Deus como a sua única regra de fé e prática, justamente estas pessoas não acreditam. Por isso, meus queridos irmãos, é impossível um cristão defender esta ideia de relativismo, porque nós entendemos, né, pela palavra, que a palavra de Deus ela é a única verdade absoluta escrita por Deus através do Espírito Santo e que se faz presente aqui na terra para nos instruir. Tá bom? Romanos 12:12 vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nos conformar com este mundo é não nos tornar a forma do mundo. Jesus falou que o mundo jaz é do maligno. E porque o mundo é do maligno, todo o sistema mundial, ele luta contra os princípios cristãos, contra os princípios da palavra de Deus. Mas nós devemos o quê? Ser renovados, né, pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus que está expressa na sua palavra. Agora, que você já sabe que tal maneira de pensar é contrária à palavra de Deus, é a corrente de pensamento, né, segundo o qual não há verdade nem preceitos absolutos. Cada pessoa pode fazer suas escolhas e realizar sua própria vontade, como bem lhe parecer. É o que prega o relativismo, só dando mais alguma pincelada aqui, mais definida para nós entendermos. Ponto 2. O relativismo é pecado? Será que é pecado a gente acreditar, né, e ter esta teoria em nossos corações, em nosso entendimento? Conforme observamos, já no primeiro tópico, o relativismo dos valores em nossos dias é um pecado abominável. Por quê? Em Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2, vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual é a lei do Senhor? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz: bem-aventurados ou muito felizes são aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite, e que não anda segundo o conselho dos ímpios, andar junto, nem se detém, parar para ouvir, e nem se assenta para sentar, para continuar ouvindo. Né? Os ímpios, aqueles que praticam a impiedade, aqueles que não acreditam na palavra do Senhor, não acreditam naquilo que é a verdade absoluta. Por isso está aí o perigo. Perigo de nós tentar,
né, relativar todas as coisas, principalmente os nossos princípios morais, os nossos princípios segundo a palavra de Deus. 1 Pedro 1,16, Jesus, né, Deus, melhor dizendo, Deus, ele nos exorta a sermos santos, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E esta é uma definição, é uma exortação de Deus para que nós possamos praticar a santidade a cada dia, porque o relativismo, ele destrói essa questão de santidade. O relativismo, ele prega moral, ele prega que a gente pode fazer qualquer coisa que nós quisermos, porém a palavra de Deus, ela nos orienta, dizendo que não, que há uma lei que nós precisamos cumprir, que nós precisamos andar, que nós precisamos obedecer, porque esta lei é a que vai nos mostrar toda a verdade revelada nos céus e na terra. Terceiro ponto da nossa lição, algumas consequências do relativismo. A relativização dos valores morais tem destruído a nossa sociedade. Basta ler os noticiários para ver que estamos mergulhados em uma profunda crise moral, ética e espiritual. Muitas pessoas hoje, elas defendem, né, e até é triste falar isso, meus queridos professores e alunos, falam isso para os seus alunos aí nas suas classes. Muitas pessoas defendem a ideologia de gênero. Um cristão não deve defender a ideologia de gênero, que é a defesa que devemos permitir que os nossos filhos estudem, crianças estudem a questão da sexologia dentro das salas de aula. A questão do moral de quem deve ser, o que ela deve ser quando crescer, se é homem, se é mulher. Se o menino nasce homem, né, ele deverá, sim, pela palavra de Deus, continuar sendo um homem. E a ideologia de gênero, ela prega que a criança pode definir o seu sexo, pode definir aquilo que ela quer ser no futuro. Isto é um dos princípios que a relativização moral quer colocar nos nossos dias. Outro ponto também é a questão do aborto. A questão do aborto é também uma das causas, né, que é influenciada pela relativização moral, que é permitir que uma pessoa tire a vida de outra pessoa ainda no seu ventre, ainda na barriga da sua mãe. Porque a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é o único que dá vida e é o único que tem poder de tirar. É Ele que toma essas decisões, é Ele que toma essas escolhas. E a relativização, ela tenta destruir essas maneiras de pensar com relação a essas duas questões que eu acabei de colocar. Mas tem outras questões também que a relativização tenta destruir, que é, por exemplo, a falta de santidade. Em Hebreus 12:14 diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O processo de santificação, o processo de obediência à palavra de Deus, ela precisa ficar bem claro, né? E nós deveremos continuar a praticar, né, este processo, né, e sermos santos a cada dia, praticar, fazer o bem ao próximo, continuar praticando, né, aquilo que agrada ao nosso Deus, até porque esta é uma base da doutrina cristã, né, é uma base que nos leva a cada dia a conhecer mais o Senhor, a conhecer mais a sua vontade, a saber aquilo que Ele quer para as nossas vidas, né? Outra causa que o relativismo tenta destruir é a desestruturação familiar. A constituição do núcleo familiar vem divergindo muito do padrão divino bíblico, né? E existem legisladores no Senado Federal que tentam desconstruir a família original, ou a família que foi instituída por Deus, que é o pai, a mãe e os seus filhos, né? Querendo, então, relativar a família, que todo tipo de família ela pode sair, sim, dessas bases. Pode ser, por exemplo, homem com homem, mulher com mulher, só que isso é contra as Sagradas Escrituras, porque no início, a palavra de Deus vai dizer, em Gênesis capítulo 1, Deus criou o macho
e fêmea, só existe dois sexos, só existe um tipo de casamento pautado nas Sagradas Escrituras, que é o casamento heterossexual, ou seja, homem e mulher, né, para que eles possam então se multiplicarem sobre a terra. Este conceito de multiplicação, né, nenhuma pessoa pode combater este conceito com relação à família que Deus estruturou, porque só apenas homem e mulher que podem então ter filhos e então multiplicar a terra e fazendo assim a vontade do Senhor. Outro conceito que a relativização tenta destruir é uma sociedade, né? Tenta destruir não, aqui ele tenta centralizar, que é uma sociedade centrada no homem. O egoísmo, o egocentrismo, né? O egocentrismo que a sociedade impulsionada pela relativização tenta fazer é fazer com que o homem esteja no centro e que a mensagem não seja cristocêntrica, que a mensagem não seja uma mensagem que traga Cristo para o centro, o nosso Senhor e Salvador para o centro, tentando exaltar o homem, tentando colocar o homem em posição de destaque para tirar Cristo do centro, que é o nosso Criador e o nosso Salvador. Para concluir nossa lição, meus queridos irmãos, vai dizer o seguinte: para terminarmos essa lição, nada melhor que a palavra de Deus em Salmo 119, versículo 94, que diz: sou teu, nós cristãos somos do Senhor, sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Em outras versões diz mandamentos. Aqui o salmista vai dizer, com esta importante e esta linda oração, dizendo que ele é do Senhor e todas as coisas que ele tem é do Senhor. E ele pede ainda mais para que ele pudesse salvar deste mundo mal. Por quê? Porque o salmista está obedecendo, está atento para os preceitos da lei do Senhor, está atento para os mandamentos da lei do Senhor e conhecedor, está conhecendo os preceitos divinos, as causas imutáveis do eterno Deus e a verdade absoluta que só está contida na palavra de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, essa primeira aula, a primeira lição deste trimestre, nós estaremos estudando vários assuntos importantes aqui. E esta primeira lição, eu quero dizer para os irmãos que a palavra de Deus, ela não deixa dúvidas que existe uma verdade absoluta e que esta verdade é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Em Timóteo capítulo 2:5 vai dizer que ele é o nosso intermediador entre Deus e os homens. E somente por ele nós possamos alcançar e estar na presença do Senhor. Tá bom, meus queridos irmãos? Fiquem todos na paz e até a próxima aula. Se você gostou desse estilo de publicar aqui as lições, curta, comente, deixa seus comentários, tá? Que isso nos ajuda muito a alcançar mais vidas, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima.